Deu branco. E agora? Esqueci seno e cosseno de ângulos notáveis na prova. Primeiro, um papo reto. Esse vídeo, além de mostrar como você pode se virar quando esquecer o seno e cosseno de ângulos notáveis, tem o objetivo maior de incentivar a pensar, a criar, a combinar coisas que você já sabe para resolver algo que você ainda não sabe ou esqueceu. E isso todos nós podemos fazer. É só estimular que acontece. O que a gente vai fazer aqui vai ser um exemplo, focado nos ângulos notáveis, que são basicamente 30, 45 e 60 graus. Tudo vai partir de pensar em figuras que usam esses ângulos, que estamos cansados de ver e de conhecer, e tentar extrair delas o que precisamos. O máximo de fórmulas que a gente vai usar: definição de seno, cosseno e tangente e teorema de Pitágoras. Só isso. O restante a gente vai desbravar mole. Vem comigo! Bom, em primeiro lugar, a gente realmente tem que se lembrar das definições de seno, cosseno e tangente, para a gente poder dar seguimento aqui. Então, o seno de alfa nada mais é que o cateto oposto sobre hipotenusa. Eu costumava sempre me lembrar dessa fórmula como cateto separado dividido pela hipotenusa, porque aí eu lembro seno separado, cateto separado sobre hipotenusa. Mas se você já decorou cateto oposto sobre hipotenusa, está valendo. É justamente o cateto que não encosta no ângulo. Ele é oposto, ele é separado. Bom, já o cosseno, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, o cateto colado. Por isso me ajudava a lembrar cosseno. É o cateto que fica colado no ângulo, dividido pela hipotenusa. Beleza? E a tangente nada mais é que o seno dividido pelo cosseno. Ou, se quiser, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Porque quando você divide uma coisa pela outra, hipotenusa vai cortar com hipotenusa. Dito isto, vamos seguir em frente. Por exemplo, eu quero o seno e o cosseno de 45. Eu vou tentar me lembrar de uma figura que a gente trabalhe já, que já seja do nosso conhecimento e que tenha um ângulo de 45. Uma dessas figuras é um triângulo retângulo em que sobra 45 graus para cada um dos outros ângulos, porque a soma tem que ser sempre 180. Então, um triângulo que tem 45, 45 e 90 é o ideal para trabalhar com isso. Qual é a propriedade desse triângulo? Ele é um triângulo isósceles. Tem dois ângulos iguais e também dois lados iguais. Então eu vou chamar aqui de L, L, e vou dizer que a hipotenusa é 1, porque isso não importa. Se eu determinar só um dos lados, os outros vão acabar seguindo o que aquele determinar, tá bom? Então vamos chegar aqui para tentar encontrar seno e cosseno de 45 graus e, consequentemente, a tangente. Bom, primeiro, teorema de Pitágoras, como eu falei que ia precisar. 1 ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, que dá 2L ao quadrado. Você passa o 2 dividindo para lá, o 1 ao quadrado é 1 mesmo, L ao quadrado igual a meio. Então L é a raiz quadrada disso, que é a raiz quadrada de 1 em cima dá 1, a raiz quadrada de 2 embaixo, 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, que L é igual a raiz de 2 sobre 2. Portanto, qual é o seno de 45? Cateto oposto, ou seja, cateto separado, sobre hipotenusa. É L sobre 1, que é o próprio L. Se é o próprio L, raiz de 2 sobre 2. Então já temos aqui o seno de 45 graus, se eu me esquecer na prova. E que acaba sendo também o cosseno de 45 graus, porque o triângulo é todo simétrico. Então, se você fizer também para esse ângulo, vai dar L sobre 1, o cosseno. E vai dar o mesmo raciocínio, é raiz de 2 também. Então, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno é raiz de 2 sobre 2, e a tangente é 1, ou seja, seno dividido pelo cosseno, ou, se quiser, cateto oposto sobre cateto adjacente, cateto separado sobre o cateto colado. L dividido por L, 1, da mesma forma. Beleza? Então, já matamos para um ângulo. Agora, para pensar o outro ângulo, a gente vai trabalhar com 30 e 60 graus. Vamos pensar num triângulo retângulo que ele já faz as duas coisas ao mesmo tempo. 30 graus num, 60 no outro. E assim, se eu pegar esse triângulo agora e rebater para o lado, ele igualzinho, simétrico, eu também vou ter um triângulo retângulo que tem 30, 60 graus aqui. Coloquei a medida 1 para esse lado, então aqui também vai ser 1. E isso aqui passou a ser um triângulo equilátero. Olha só, 60 graus, 60 graus, 60 graus. E eu tenho aqui a altura desse triângulo. Ora, triângulo equilátero a gente trabalha pra caramba e fácil, né? Então esse lado de baixo também é 1.
E a altura de um triângulo equilátero tem a propriedade de dividir o outro lado em duas partes exatamente iguais. Então aqui vai ser meio, aqui vai ser meio. Então a partir daqui, moleza para calcular seno e cosseno de 30. Vamos lá? Pitágoras aqui, 1 ao quadrado igual a h ao quadrado, mais meio ao quadrado. Desenvolvendo isso, h ao quadrado igual a 1 menos meio ao quadrado. Eu apenas troquei de lado quem precisava, fica h ao quadrado igual a 1 menos meio ao quadrado. H ao quadrado igual a 1, botei o 1 aqui para facilitar, para fazer MMC, menos 1 quarto, tiro MMC, que é 4, aí multiplica por 4 aqui em cima, 4 menos 1, 3, 3 quartos. Então H ao quadrado igual a 3 quartos, H igual a raiz de 3 sobre raiz de 4, que é igual a raiz de 3 sobre 2. A fórmula da altura de um triângulo equilátero, que é o lado vezes a raiz de 3 sobre 2, já cairia aqui. Mas se você numa prova não sabe também qual é a fórmula da altura, olha aqui uma forma de sair, né? Seguindo. Então, o seno de 60 graus vai ser o quê? O cateto separado. Vamos olhar esse triângulo aqui só. Cateto separado sobre a hipotenusa. Então, vai ser o próprio H. Se eu disse que o H é raiz de 3 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E que é o cosseno de 30 também, porque se eu olhar aqui o 30, qual vai ser o cosseno dele? É o cateto adjacente ou o cateto que está colado, dividido pela hipotenusa, então também vai ser H. Então, seno de 60 é igual ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Já botei aqui raiz de 3 sobre 2 para seno de 60 e raiz de 3 sobre 2 para cosseno de 30. Beleza? Seguindo, cosseno de 60. O cosseno de 60 é o cateto que está colado, ou seja, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Meio dividido por 1 tem o prazer de ser meio. Então, cosseno de 60 é igual a meio, que também é o seno de 30, porque o seno de 30 vai ser o cateto oposto, ou seja, o cateto separado, dividido pela hipotenusa. A mesma coisa, meio sobre 1. Então, eu já preencho aqui. Cosseno de 60, meio. Seno de 30, meio. Tangente. Tangente aqui vai ser meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Eu não vou desenvolver aqui, mas daria 1 sobre raiz de 3, racionalizando, daria raiz de 3 sobre 3. E aqui, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar raiz de 3. Perfeito? Então, já foi uma ajuda para não desesperar na prova, né? Vamos completar essa tabela, mas se você gostou até aqui, dá um like, se inscreve no canal, tá bom? Seguindo em frente. Muitas vezes eles não são chamados de ângulos notáveis, mas acho que vale a pena também levar em conta aqui. 0 graus e 90 graus. Vamos imaginar essa figura aqui em que eu tenho um triângulo de pé. Vamos imaginar que é aquele de 60 graus aqui. Eu tenho outro aqui de 45 e tenho outro aqui de 30. Todos eles com hipotenusa 1. Então, se eu imaginar que isso aqui é 1 sempre, eu posso imaginar que isso aqui é um arco de circunferência, onde eu tenho um raio 1 que fica andando aqui. Isso, para quem já aprendeu círculo trigonométrico ou ciclo trigonométrico, é tranquilo. Mas como pode ter gente que ainda não aprendeu isso, e já precisa dos senos e cossenos, eu vou passar sem definir o que é ciclo trigonométrico, tá bom? Então a gente vai ver que sempre esse lado aqui é o seno desse ângulo aqui, porque é o oposto sobre 1. Oposto sobre 1, oposto sobre 1. Então sempre a vertical desse triângulo vai ser a própria medida do seno do ângulo. E o cosseno vai ser sempre essa medida aqui da horizontal. São triângulos retângulos. Então esse é o cosseno, porque é o cateto adjacente ou cateto colado dividido por 1, que é a hipotenusa, aqui também, aqui também. Vamos fazer um exercício imaginando que essa linha fechou, fechou, fechou até chegar aqui, quase encostada embaixo. Ora, quanto mais vai encostando, o seno cada vez mais vai reduzindo, reduzindo, esse lado vai reduzindo, reduzindo, até que se eu encosto aqui, que é o ângulo zero, o seno vai ser zero. Então isso aqui é mais no visual, você consegue ver isso. O cosseno, já ele vai aumentando, ó. Cada vez ele aumentando, 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 até que aumenta até o máximo. Qual é o máximo? É o próprio raio dessa circunferência aqui, desse arco, em que nós temos 1. Então, o cosseno é o próprio 1. Tangente é seno dividido por cosseno, 0. Beleza? Vamos agora trabalhar para o ângulo de 90. Eu vou levantando ele, levantando até que quase isso aqui dê 90 graus. Ora, quanto mais se aproximar daqui, mais o seno vai aumentando até chegar ao máximo, que é 1, que é o raio desse arco de circunferência aqui. Então, o seno, em 90 graus, ele dá 1.
Já o cosseno, que seria esse tamanho aqui, essa projeçãozinha aqui, vai diminuindo, diminuindo até que ele chegar a zero. E a tangente não existe, porque tangente é seno dividido por cosseno, 1 dividido por zero, não existe. Beleza? E agora, apenas complementando, eu vou ensinar um macete. É legal vocês conhecerem também esse macete, mas sinceramente, o mais importante é vocês aprenderem a se virar com as ferramentas que a matemática já te dá. Isso não tem preço. Mas a gente vai aprender o macete também. Qual é o macete? Você faz a tabelinha, coloca aqui 0, 30, 45, 60 e 90, que são os ângulos notáveis. A primeira linha é seno, a segunda linha é cosseno. Aí coloca os números de 0 até 4. 0, 1, 2, 3, 4. E aqui o contrário, no cosseno. 4, 3, 2, 1, 0. Depois o que você faz? Divide tudo por 2. Então bota todo mundo para dividir por 2. Tranquilo? E por fim você tira a raiz de quem está em cima. Então, por exemplo, aqui vai ficar raiz de 0 sobre 2, raiz de 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 4 sobre 2. E aqui embaixo o inverso, né? da mesma forma, só que de trás para frente. Então, por exemplo, aqui, raiz de 0 sobre 2 dá 0. Olha aqui na outra tabela. Raiz de 1 é 1 sobre 2, 1 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é o próprio. Raiz de 3 sobre 2 é o próprio. Raiz de 4 dá 2, dividido por 2, 1. E embaixo é a mesma coisa, só que ao contrário. 1, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 1 sobre 2, que é 1 sobre 2, e raiz de 0 sobre 2 é 0. A tangente é sempre dividindo tudo um pelo outro. Pronto, fechado. Além desse macete, você tem agora ferramentas para conseguir se virar quando esquecer esses senos e cossenos de ângulos notáveis. Espero que tenha gostado, e se ainda não é inscrito, se inscreve aí e ative as notificações. Ah, e compartilhe com mais pessoas. Acho que tem mais gente que pode precisar disso, né? Mas, de novo, para finalizar, é importante conhecer o macete para sair mais rápido da questão? É. Mas é muito importante vocês saberem como chegar a eles também, porque vocês podem chegar dessa forma, se esquecer o macete, assim como pode usar isso para outras questões. Em geometria, é campeã para esse tipo de coisa. Você pode aplicar várias coisas, tá bom? Um grande abraço!